Colossenses capítulo 1, verso 13. É um versículo só. E depois nós vamos ir numa outra referência. Nesse primeiro momento, eu gostaria de convidar você a me acompanhar nessa reflexão. E lá está escrito o seguinte. Quando você chegar lá, você vai ver. Mas eu já vou ler, tá? Ele, e aí eu estou já te ajudando a entender quem é o ele aqui. O ele é o Pai, Deus Pai, tá? Então, ele, o Pai, nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Grande ideia dessa mensagem rápida, dessa devocional praticamente, né, que eu vou trazer. Fomos libertos das trevas para a luz, assim vivamos como luz e não mais como trevas. Quando eu digo isso, na verdade eu estou repetindo a verdade bíblica de que espiritualmente há duas realidades em que uma pessoa pode viver. Em luz ou em trevas. Então, conforme eu coloquei, né, nesse tema dessa reflexão, todos nós que ouvimos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, entendemos e cremos espiritualmente, nós saímos das trevas para a luz. Essa realidade de treva e luz diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, diz respeito à nossa condição espiritual. Não diz respeito a como eu me sinto, a como você se sente, apesar que muitas das vezes as pessoas que estão em trevas espirituais se sentem em trevas. Mas há muitas pessoas hoje que acham que estão bem. Da mesma maneira que pessoas que às vezes enfrentam doenças terminais e não têm nenhum tipo de incômodo e sensação, também acham que estão bem. Até que, de repente, a doença pega essa pessoa de surpresa e ela começa a tomar ciência do seu quadro de caminho para a morte. A pessoa que vive nas trevas, tenha consciência disso ou não, saiba disso ou não, ou sinta isso ou não, ela está numa situação muito, muito complicada. Na verdade, num caminho de morte. Mas essa mensagem não é uma mensagem, conforme o Evangelho nos diz, para trazer desespero. Muito pelo contrário, é para trazer esperança. Por quê? Porque sim, é verdade que muitas pessoas caminham espiritualmente nas trevas. Mas sim, também é verdade que por meio de Jesus Cristo é possível sair das trevas para a luz. E esse versículo que eu acabei de ler diz que o Pai nos tirou do domínio das trevas. Nós vivíamos lá, que era a nossa realidade espiritual, quer soubéssemos disso ou não. E aí, por meio de Cristo Jesus, o Filho, Deus Filho, nós saímos dessa realidade. Eu não sei se você já teve a impressão de perceber a sua limitação de enxergar quando você colocou um óculos, né? À medida que a nossa visão vai degenerando, né, a idade vai chegando, nós vamos ter uma série de complicações. Às vezes, dependendo de como a degeneração avança, a gente não consegue perceber que a gente está ficando ceguinho, né? Há uns meses atrás eu fui no oftalmologista, né, para dar uma olhada no óculos que eu uso, comecei a sentir um pouco de incômodo. E aí ele fez algumas avaliações, enfim, ele virou para mim e falou assim: olha, você não tem nenhum problema nos seus olhos, o seu problema é a sua idade, tá bom? Infelizmente, a partir dessa idade, eu não tenho 60 anos, apesar de a carcaça não estar ajudando muito a você acreditar, né? Mas a partir da idade que eu tô, né, passando aí dos 40, é normal as pessoas começarem a ter vista cansada, a perder o foco em leitura e coisas assim. Às vezes a gente não nota, mas gradativamente as nossas vistas vão se degenerando. E a gente só vai perceber isso na hora que você começa a olhar as coisas e vai ficando difícil perceber a nitidez, né? Então agora arrumei um óculos aí diferente, né? Tá me ajudando, mas toda hora eu tô tirando e colocando. É assim. Talvez você não note a situação espiritual que você se encontra, mas fato é, se você não conhece a Jesus Cristo, mesmo que você não tenha ciência disso, infelizmente você caminha espiritualmente em trevas. Pastor, isso é muito ofensivo o que o senhor está dizendo. Como o senhor diz que eu caminho em trevas? Então, primeira coisa, não sou eu que diz, é a Bíblia que diz. Segundo, isso não é ofensivo, porque alertar uma pessoa a respeito de um perigo, de uma dificuldade, não é ofender a pessoa, é ajudá-la. Qual de nós não gostaria de ser alertado frente a algo que poderia nos prejudicar, talvez até ceifar as nossas vidas? Qual de nós não gostaria de ser alertado em relação a um perigo, algo que poderia nos prejudicar? Então é isso que eu estou fazendo nesse momento, né? Quando a gente prega a palavra de Deus, eu já falei para alguns irmãos, a gente deixa de ser o cara legal.
Porque enquanto a gente só fala o que as pessoas querem ouvir, a gente é o cara legal. Mas a partir do momento que a gente fala o que as pessoas precisam ouvir, a gente deixa de ser o cara legal e começa a ser de fato amigo dessa pessoa. Então não é fácil muitas das vezes a gente ser amigo das pessoas. Eu não sei se você é uma pessoa assim, que é difícil ser seu amigo, mas todos nós precisamos de amigos. E essa noite eu quero ser seu amigo, eu quero falar a verdade para você. Você precisa dar uma revisada nos seus olhos e ver se por acaso você não percebeu, mas espiritualmente você está caminhando em trevas, não está enxergando bem a realidade. E esse texto nos faz pensar sobre isso. Nós temos a ciência, a noção de que o Pai, por meio do Filho, nos tirou dessa condição de cegueira espiritual, de escuridão, de falta de nitidez, para que nós pudéssemos começar a ver as coisas como elas são. E nesse sentido, essa grande ideia vai nos fazer entender melhor isso, vai nos ajudar a meditar. Primeira lição que eu quero caminhar com vocês é essa: nós fomos libertos das trevas para a luz. Meus irmãos, o Pai, Ele nos salvou do domínio do pecado, e esse domínio é a escuridão. Quando eu falo a respeito de trevas, eu estou falando a respeito de um estilo de vida que é profundamente impactado pelo pecado. E pronto, começou a falar de pecado. Calma, vamos lá. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos faz viver fora do propósito de Deus. É tudo que eu faço, tudo que eu quero, tudo que eu penso, ou que eu consumo na minha vida, que é fora do propósito do Criador. Deus é o nosso Criador, Ele nos criou com propósitos bem estabelecidos. Como um Criador cria algo para uma finalidade, o nosso Deus nos criou para uma finalidade, que eu posso resumir em duas coisas. Primeiro, conhecer a Ele. A primeira finalidade que nós temos é conhecer a Deus, saber quem Ele é, saber que Ele é o nosso Criador. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Deus quer que você conheça Ele, saiba quem Ele é. As pessoas têm visões vagas, percepções vagas a respeito de quem é Deus. Mas Deus quer se revelar a você. E a nós que já conhecemos Jesus Cristo, Ele quer que nós conheçamos e continuemos a conhecer quem Ele é. Aprofundemos esse conhecimento, não só cognitivo, mas relacional. Nos relacionarmos com Deus. É a primeira coisa que Ele quer. Segunda, que eu e você vivamos para a glória dEle. Então nós somos criados para essas duas finalidades. Primeiro, para conhecer a Deus, saber quem Ele é e nos relacionar com Ele. E segundo, para viver para a glória dEle. A partir disso, tudo que nos tira desse alvo, invariavelmente, vai nos fazer caminhar para o pecado. E o pecado nos escraviza a uma vida de rebelião, de rebeldia, de afastamento de Deus. E aí, enfim, a lista de pecados é grande, né? E tem muitas coisas que nós nem sequer temos ciência e está fora dos planos de Deus, é pecado. Então, quando nós não percebemos que o nosso estilo de vida está nos afastando de Deus e tirando do nosso propósito, a gente está vivendo em trevas. Trevas é isso, é viver fora do propósito de Deus. E essa noite eu quero falar para você duas coisas. Primeiro, para você que já conhece o Senhor Jesus Cristo e tem sido chamado para caminhar na luz, você não precisa mais caminhar em trevas. Você pode caminhar na luz. Segundo, você ainda não entendeu ou não parou para pensar em todas essas coisas ou nunca foi instado a tomar uma decisão por Cristo, a entender quem Ele é. Essa noite você tem a oportunidade, a partir do que eu estou dizendo para você na palavra de Deus, de tomar essa decisão e sair das trevas e ir para a luz. Você tem essa oportunidade, né? Cada um dos queridos irmãos que estavam aqui testemunhando publicamente a respeito da sua fé em Cristo, eles estavam testemunhando que eles saíram das trevas para a luz. E há muitos irmãos aqui que já fizeram isso. Isso nos alegra muito. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. O Pai, Ele nos salvou do domínio do pecado, que é essa vida de escuridão. E, na verdade, esse domínio do pecado é o reino de Satanás, porque nós sabemos que é ele que governa, né? Ele é o príncipe das trevas. E depois, se você quiser dar uma olhada lá em Efésios 6,12, você vai entender o que eu estou dizendo. Então, portanto, Ele nos transportou, ou seja, Ele levou, nós estávamos cativos, éramos como prisioneiros, éramos cegos, não tínhamos a percepção clara da nossa realidade, não tínhamos noção do tamanho da nossa cegueira, não tínhamos a noção da condição a qual vivíamos, achávamos que as coisas eram assim porque todo mundo faz, porque é normal, porque as pessoas pensam assim, e aí deu estalo. A gente viu a luz, conheceu a Cristo, e a partir disso, os nossos olhos se abriram. Então, aquela condição anterior de cegueira e de trevas é passado na vida daquele que conheceu a luz do mundo, que é Jesus Cristo.
Isso acabou, isso é passado, não existe mais. Ele nos tirou dessa condição, ele nos levou dessa escravidão, dessa cegueira, para o reino do seu Filho. E isso, de certa forma, é um cumprimento das promessas de Deus. Por que eu digo isso? Isaías capítulo 60, verso 3 diz: as nações caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da tua aurora. O profeta Isaías já tinha profetizado que as nações caminhariam para a luz de Deus. Cada pessoa que é tirada das trevas para a luz de Cristo é o cumprimento desta promessa. E louvado seja Deus por isso. Porque eu vivia nas trevas, eu era cego, eu era de uma família que não conhecia Jesus, que se achava extremamente capaz e era totalmente cego. E eu louvo a Deus por isso, porque se tem uma pessoa que com certeza não estaria cogitada para ser crente, estar na igreja e ser pastor, eu devia estar lá no comecinho da fila. Deus foi misericordioso comigo. Eu não tenho pedigree evangélico. Eu sou um miserável pecador salvo pela graça de Deus, duplamente abençoado porque tenho o privilégio, apesar das minhas deficiências, tenho o privilégio de ser um pregador da palavra de Deus. E nós vemos isso. E essa promessa é tão maravilhosa que ela continua. Lá em Apocalipse 21, no verso 24, nós lemos: as nações andarão em sua luz, lá na consumação de todas as coisas, e os reis da terra lhe trarão sua glória. Ou seja, essa promessa se cumpriu, se cumpre e continuará se cumprindo até a consumação de todos, né, de todos os acontecimentos de toda a história. Cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, a cada século, até que todas as coisas sejam consumadas. Gradativamente, o Senhor tem cumprido as suas promessas e os seus propósitos. E hoje, aqui, junto da igreja de Cristo, nessa cidade, em que você, meu irmão e minha irmã, está aqui louvando ao Senhor, você familiar dos irmãos que desceram as águas, ou amigos e pessoas que vieram prestigiar esse tempo, vocês testemunharam mais uma vez o Senhor cumprindo a sua promessa. Louvado seja Deus por isso. Ele cumpre as suas promessas. Então nós somos libertos das trevas para a luz. Vamos aplicar isso para as nossas vidas, meus irmãos. Hoje estamos testemunhando nossos irmãos afirmarem que não estão mais sob o domínio das trevas e de Satanás, que eles foram libertos e que agora participam do reino de Cristo. E esse reino, a igreja, é o âmbito, é a esfera no qual este reino se faz presente. Ou seja, o reino de Cristo ele se faz presente dentre tantas maneiras, mas de maneira extremamente especial na igreja, no corpo de Cristo. Porque é no nosso coração, é na nossa mente, é na nossa consciência, é na nossa alma que Cristo reina. E cada um dos irmãos que testemunharam sobre a sua fé em Cristo, nenhum deles foi constrangido, compulgido a fazer isso, a não ser pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Isso mostra que Cristo já tem governado no coração deles. Cristo governa no coração de cada crente. Ele faz isso. O reino de Deus, ele é real. Ele é tão real ou mais real que o ar que você respira, a cadeira que você está sentado, a luz que te ilumina. Porque ele está presente em nossos corações. Ele é tão poderoso que as pessoas podem tirar tudo de você, mas elas não poderão tirar de você o governo de Cristo no seu coração, na sua vida. Nós também vemos, meus irmãos, que hoje nós testemunhamos a promessa de Deus se cumprindo mais uma vez, como eu acabei de dizer, em meio ao seu povo. E de certa forma ela aponta para o cumprimento pleno do reino messiânico. O que isso traz de esperança para o nosso coração? A cada alma que se submete ao Senhor, a cada pessoa que conhece a Jesus Cristo, o reino de Deus avança um pouco mais. E nós sabemos que o reino das trevas perecerá. Porque não necessariamente hoje esses irmãos já tinham tomado uma decisão por Cristo há bastante tempo antes, mas agora ficou público, diante de toda a igreja, de toda a comunidade que os conhece, que eles disseram não para o reino das trevas. O reino de Deus venceu publicamente mais uma vez e vai continuar a fazer isso até que Cristo volte. Sinceramente, eu imagino que para você, mas pode ser que não, mas para o meu coração, isso traz muita esperança e muito encorajamento. Muito mesmo. Continuando, meus irmãos, uma outra lição que nós vemos, e caminhando aí para o término dessa reflexão,
Nós temos que entender que nós vivemos na luz e não mais nas trevas. E a partir disso, eu quero convidar você a ir agora lá para 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 a 18. E nós vamos ver aqui o contraste entre luz e trevas. E vamos ver esse contraste a partir de 3 pontos importantes. Bem rapidinho, nós só vamos caminhar no texto. Se nós saímos das trevas para a luz e agora nós somos luz e vivemos na luz, como é que isso acontece? Esse texto vai nos mostrar, a nós que já temos tomado essa decisão, aos irmãos que confessaram sua fé em Cristo, um pouco do que o nosso irmão Marley compartilhou aqui. Nós agora estamos numa situação de contraste. A nossa vida é diferente, é um conflito até a volta de Cristo, seja pela nossa morte, seja pela volta dele. Vai estar presente em nossas vidas. E a primeira lição, o primeiro ponto que a gente vê importante é a incompatibilidade, a desavença irreconciliável entre luz e trevas, que está aí do verso 14 até o verso 15. Olha o que diz: não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre luz e trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Que parceria tem o crente com o incrédulo? Ou seja, há uma série de perguntas retóricas aqui que o apóstolo Paulo coloca, e cada uma delas é não, 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 nenhuma, não há associação, não há comunhão, não há relação. Essas respostas. Então, aquele que deixou as trevas para a luz não pode mais viver nas trevas, porque ele tem uma vida diferente. Pastor, mas não é bem assim. Eu já passei em várias igrejas, eu já conheci vários crentes, inclusive conheci vários pastores e pastores. Se eu contar para o senhor as coisas que eu já vi, se eu contar para o senhor os absurdos que eu já ouvi, se eu contar para o senhor as experiências traumáticas, frustrantes que eu já tive, meu irmão, você não viu luz. Você que está nos visitando, se por acaso você teve essa experiência, você não viu luz, você viu treva. E nós não podemos acusar a Igreja de Cristo nem Jesus Cristo por causa das trevas que infelizmente estão presentes em alguns corações. E que quando os crentes não vigiam o caminho na luz, está presente em nossas vidas. Porque infelizmente, até que nós estejamos com Cristo, esse contraste vai existir de certa forma em nossos corações. Mas tem uma diferença. Aquele que tem a Cristo, ele pode viver na luz. E inclusive, ele tem o próprio Espírito Santo de Deus impulsionando esse coração a buscar a luz de Cristo. Aquele que não tem a Cristo não pode. Ele está preso nas trevas. Ele precisa de Jesus. E nesse sentido, a gente vê que não há nenhuma compatibilidade. Meus irmãos, não tem jeito. Por mais que você bata o pé e não queira fazer o que Deus quer que você faça, por mais que você olhe a Bíblia e igrejas que têm lutado para pregar a palavra de Deus, olhe os requisitos de um crente e diga: não é bem assim, nem todo mundo pensa desse jeito, isso é muito radical. Se você tem um novo coração, você sempre vai ser incomodado pelas trevas. Você não vai ter paz. Não vai. E esse é um dos indícios de um coração transformado. Por mais que nós queiramos caminhar para longe de Cristo, sempre a luz de Cristo presente em nossos corações vai nos impulsionar a sentir essa repulsa. Para pensar, você que está aqui com a gente essa noite, algum tipo de prática, de conduta, um ambiente que você não consegue se sentir bem. Não tem coisas na nossa vida que não desce, não dá. Por mais que a gente queira ter paciência, não dá. É isso que acontece com o crente. Por mais que a gente queira ser amiguinho do mundo e achar que não é bem assim, dá para fazer um bem bolado, mais ou menos, se você de fato tem um novo coração, quando você estiver vivenciando essa experiência, você vai ficar incomodado. O Espírito Santo de Deus e esse novo coração, esse novo homem que está presente na tua vida vai falar: mas isso não está certo, isso não está legal, não é para esse caminho que eu tenho que seguir. Você nunca vai ter paz, porque você não é mais a mesma pessoa. Pastor, nunca senti isso. Ok, eu até acredito que hajam pessoas que têm essa experiência. O que eu diria para você? Você precisa conhecer a luz, que é Jesus Cristo. Você precisa ter essa experiência com Ele. Não tem jeito, por mais rebelde que um crente possa ser, ele nunca vai ter paz, porque Deus não permitirá que os seus filhos tenham felicidade na desobediência. Ele não permite isso. Ele é extremamente comprometido com os filhos dele. Eles vão bater o pé, vão fazer pirraça, vão ser imaturos, e Deus não vai dar paz para o coração deles.
Porque nós somos chamados a caminhar na luz de Cristo. Depois nós vemos aí a questão da idolatria, que vai no verso 16. E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito de crentes que estavam tendo comunhão ou relacionamento com pessoas que adoravam falsos deuses. A gente poderia se ater em muitas coisas aqui, o nosso tempo é curto, mas de certa forma, talvez você pense, mas o que eu tenho a ver com essas religiões antigas? De fato, isso não é tão presente mais em nossas vidas. Mas a idolatria, e eu quero convidar você a pensar, a idolatria, na verdade, é algo bem simples de cometer, não é tão complicado quanto se pensa. Então você não precisa necessariamente estar num templo religioso para poder cometer idolatria. E eu não sei se você sabe, mas hoje o povo evangélico é extremamente idólatra. Tá? Sei que no passado sempre houve essas críticas, né, a outras vertentes da fé cristã, mas o povo evangélico é extremamente idólatra. Idólatra de pessoas, idólatra de posições, idólatra de bem-estar e de uma série de outras coisas. É tão idólatra quanto a pessoa que tem uma imagem em casa. E a nossa intenção não é ofender ninguém, obviamente, mas nós temos que entender que idolatria é tudo aquilo que eu coloco no meu coração no lugar de Deus. Tudo, tudo, tudo. Filhos, trabalho, esposa, marido, bem-estar, lazer, reconhecimento, dinheiro, materialismo, todo tipo de coisa, carreira, pastor, igreja. Tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. E a igreja é para ocupar um lugar extremamente especial no nosso coração. Mas nós amamos a igreja porque amamos o cabeça da igreja, que é Cristo. Então, é muito fácil cair nisso. E aqui o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Nós não temos mais comunhão com idolatria. E por último, ele fala a respeito da separação. Verso 17 e verso 18. Olha o que diz. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nenhuma coisa impura. Eu vos receberei. Serei para vós pai e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui, meus irmãos, nós temos que ser lembrados do seguinte: só há 2 tipos de povos no mundo. Apesar de todas as diferenças étnicas e linguísticas, espiritualmente só há 2. O povo de Deus e todo o resto. É isso. Ou nós fazemos parte do povo de Deus por meio de Cristo Jesus, ou nós fazemos parte de todo o resto. E aqui o apóstolo Paulo está chamando cada um desses leitores da carta, e a nós hoje, a nos separarmos de tudo aquilo que tem a ver com falsa religião, falsa adoração, idolatria e trevas. Cada um de nós como crente é chamado a fazer uma ruptura radical espiritualmente, no coração. Não é para odiar as pessoas, de forma alguma, não somos chamados para isso, mas nós somos chamados a espiritualmente ter uma separação, uma ruptura radical com tudo aquilo que não provém do reino de Deus. Porque todas as vezes que nós começamos a fazer aliança com cananeus, amonitas e povos que não fazem parte do povo de Deus espiritualmente, nós viramos as costas para Deus. Então não me importa, não por insensibilidade, mas por uma questão lógica da palavra de Deus, o quão bem você se sinta na companhia daqueles que são inimigos de Deus. O nosso Deus nos chama a um relacionamento de exclusividade com Ele, por meio de um relacionamento com o seu povo. Eu não sei se ficou claro para você, mas se não ficou, eu vou resumir. Você precisa fazer parte do povo de Deus. Porque se você não fizer parte do povo de Deus, você não tem relacionamento com Deus. Não importa o que você pense, o que você sinta ou o que te digam. E eu estou dizendo isso não porque eu penso isso, mas é porque a palavra de Deus é muito clara. Nós precisamos de um relacionamento com Deus. Se você quiser depois meditar durante a semana, na sua casa, leia 1 João capítulo 3. No finalzinho do capítulo, você vai ver que só existem 2 famílias no mundo. Quem teve aí quinta-feira vai se lembrar. Só tem 2 tipos de famílias no mundo, o dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Nós precisamos escolher de qual família nós queremos fazer parte. Eu amo minha família. Eu imagino que você ame a sua também. Mas nós precisamos entender que é necessário fazer parte do povo de Deus. É que ele chama isso. Por que eu estou dando todas essas palavras duras, severas? Não, não é por isso. É porque nós temos que entender, meus irmãos, que quando nós saímos das trevas para a luz, nós somos chamados a viver na luz. E se somos chamados a viver na luz, não temos mais comunhão com as trevas. E nós não podemos dizer que vivemos na luz enquanto nós temos comunhão com aqueles que não têm parte com o povo de Deus.
Mas a partir disso, vamos aplicar esses versículos para a nossa vida. Primeiro, agora nós somos luz e vivemos na luz do Senhor. Em Efésios 5:8 nós lemos: pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. E em 1 Pedro também, capítulo 2, verso 9, nós lemos que nós somos chamados a ser uma geração eleita, sacerdócio real, enfim, tudo que diz respeito ao povo de Deus. E lá no finalzinho diz que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós saímos das trevas para a luz. Nós somos um povo diferente. Pastor, não somos não. O monte de crente que eu conheço não tem nada a ver com isso que o senhor está falando. Lembre-se, trevas, não luz. Não luz. A igreja de Cristo é formada por crentes sinceros que lutam contra os seus próprios pecados e todos os dias buscam, com a graça de Deus e a dependência dele, caminhar com o Senhor. Há pessoas que levam isso a sério e há pessoas que não. Há pessoas que creem nisso e há pessoas que não. Da mesma maneira que possivelmente você rejeita no seu coração e não quer fazer isso. Nós, como crentes, não temos nada de diferente de você que está nos visitando, ou é que é familiar, ou não tomou uma decisão por Cristo. Nós também somos pecadores, nós também precisamos da graça de Deus. Só tem uma diferença. Nós entendemos o Evangelho, tomamos uma decisão por Cristo e temos caminhado nessa fé. A única diferença é essa. E a partir disso nós temos uma nova vida. Então nós somos chamados a entender isso. Viver em novidade de vida, na luz, exige de nós abandonar tudo que esteja no âmbito das trevas. Eu poderia falar muita coisa sobre isso. Mas eu imagino que você já tem vivência de vida o suficiente para saber o que nessa vida é luz e o que é treva. Você já tem condição de dizer isso. Você tem condição de saber o que é bom e o que é ruim, o que provém de Deus e o que não provém, o que pode destruir sua vida e o que é bênção de Deus na sua vida. Então você tem condição de saber o que é o âmbito das trevas e o que não é. Nós que saímos das trevas, nós somos chamados a sair dessa realidade e começar a viver na realidade da luz. E por último, nós vivemos na luz aguardando o dia daquele que todo olho verá e toda língua confessará que é o Senhor. Quem é esse? Jesus, a luz do mundo. Amém? Nós somos chamados a aguardar. A Bíblia diz que nós não somos como os da noite que dormem. Antes, estejamos vigilantes, aguardando aquele dia em que Cristo voltará. Amém?